fiquei tão ansiosa. Tá, então... Se você me permite. Claro. Em primeiro lugar, um dos argumentos, viu, Borges, em primeiro lugar, obrigado por sua pergunta, por suas perguntas, porque elas são muito oportunas, né? Elas realmente levantam várias questões importantíssimas do debate. Essa questão do Pacto Federativo, do fato de que os governos estaduais estão passando por uma situação difícil, né, eu, de novo, volto a te falar que a situação, da forma como ela está sendo resolvida, ela não é a única alternativa disponível, de jeito nenhum, certo? Existem várias, e também acredito que não resolva, ainda tem isso, né? Eu acho que a situação dos governos estaduais tem muito a ver com o ciclo econômico, em primeiro lugar, né? Quando o ciclo é um ciclo recessivo, você vai ter problemas nos fundos. Pode ter certeza, o melhor fundo, o mais bem administrado, tá? O fundo que você administra. Se vier uma recessão, o valor dos ativos desse fundo vai cair. Você vai ter, os que se aposentarem nessa época da recessão e da perda do valor dos ativos, eles vão ter perda de benefícios, com certeza, né? Então, tem uma coisa assim básica, o resultado previdenciário ele está altamente ligado ao ciclo econômico. E o ciclo econômico não é algo que existe e não tem como evitar, certo? O ciclo econômico se conecta com políticas antirrecessivas, certo? E é aí que entram as demais políticas macro que não são a Previdência. Porque se você discute a Previdência unicamente do ponto de vista atuarial, da receita e do gasto da Previdência, você não encontra solução, porque não há solução endógena. Essa é que é a questão. Não há solução endógena para um problema previdenciário. Você tem que atacar com várias políticas simultaneamente, certo? Se você não tiver uma política para esses estados de retomada da economia deles, certo? Você não vai ter solução, porque você vai cortar o gasto agora, e esse corte de gasto vai produzir mais queda de receitas, e você vai ter outro déficit lá na frente. Não pense que cortando o gasto você contorna o problema previdenciário. Você acentua a recessão e, portanto, acentua a queda de receitas. É nisso que eu acredito. Eu acho que o mundo funciona desse jeito. Claro que é um problema de crença, do que você acha que é o mundo, certo? De como a economia se move. Eu acho, né, que toda vez que você reduz a demanda, você reduz a expectativa de lucro dos empresários. E se você reduz a expectativa de lucro, não há investimento, certo? E se não há investimento, meu caro, as receitas de CMS, IPVA e etc., elas vão cair. E você não vai resolver o problema da Previdência. Pode apertar os trabalhadores, que não vai ter como. Outra coisa que os estados praticam, para reduzir os custos, eles praticam a terceirização, né? Eles não fazem mais concursos públicos, eles contratam terceirizados. Ora, se você tem um sistema, né, de repartição, que ainda existe nos estados, paralelamente a um regime de capitalização, se você contrata cada vez mais mão de obra terceirizada, a receita deixa de entrar para aquele plano, certo? Então, há aí uma política também equivocada de que você está reduzindo as possibilidades de equilíbrio dos regimes de repartição do Estado a cada vez que você lança a mão da terceirização para diminuir gasto. Você está cobrindo um santo e descobrindo outro, entendeu? Outra coisa que eu também acho, né? Você diz assim, cobrar a dívida reduz a capacidade de investimento. E diminuir os salários e os benefícios, não? Não? Porque é o seguinte, os trabalhadores assalariados e os aposentados, eles são depositários transitórios de uma renda. Quando você paga uma aposentadoria para um idoso, ele é um depositário transitório, ele fica muito pouco tempo com aquele recurso na mão. Aquele recurso é imediatamente transferido para os empresários. Para o empresário do supermercado, para o empresário dono da farmácia, para o empresário que vende na lanchonete, né? Repare, parece que quando o Estado gasta, ele está atrasando o progresso. Quando o Estado gasta, ele está estimulando as empresas a fornecerem seus bens e serviços. Ele está estimulando o lucro dessa economia. Se o Estado não gastar, a taxa de lucro cai. Você entende o que eu quero dizer? Menos no caso de juros. Hein? Menos no caso de juros. Quando gasta com juros, fica ali menos. Exatamente. Quando você gasta com juros, deixa eu aproveitar o que o meu colega economista aqui, Zé Carlos, está dizendo. Quando você gasta com juros, é o oposto, porque você já gasta com uma fatia da sociedade cujo consumo está saciado. Certo? Aquilo só vai fazer acumular mais riqueza onde já existe riqueza. Certo?
Então, aquilo que os economistas dizem, ter um multiplicador menor do que 1. A taxa de juros no Brasil tem um multiplicador de 0,7, é menor que 1. Enquanto que a Previdência tem um multiplicador de 1,2. Ou seja, para cada R$100 que você gasta com benefícios previdenciários, volta 120. Entendeu? A mesma coisa o BPC. Então, eu não acho que quando você vai tributar aqueles que têm capacidade econômica, você está reduzindo o investimento. Porque o investimento não é determinado pela carga tributária. O investimento é determinado pela expectativa de lucro que o empresário possa ter. Então, se você faz uma política de ativação do consumo das famílias, né, cuja participação no PIB é superior a 60%, você puxa o PIB para cima. O crescimento do PIB vai ativar os investimentos. Certo? Não tem como você fazer uma política de corte de gastos com uma presença de capacidade ociosa de 40% na economia. É impossível você desativar a demanda e ainda querer gerar com isso investimentos. Esse é o meu ponto de vista. Você diz assim, a política de juros não é tão flexível. Como não? Em 2016, a taxa de juros era de 14,5%. Hoje ela é de 6,5%. Por que não é flexível? É altamente flexível a taxa de juros, ela é flutuante. E ela é uma decisão do Copom. Não é? E quando a expectativa de inflação é baixa, quando o hiato do produto é enorme, como está, desculpa o economista, me perdoe, mas assim, quando o hiato do produto está muito grande, ou seja, nós estamos com um produto muito abaixo do nosso produto potencial, certo? A recomendação é de redução da taxa de juros. Por que ela não acontece? Né? Se a equação, a função-reação do Banco Central está indicando redução dos juros, por que ela não acontece? Certo? É um debate que a gente tem que fazer. Né? A queda dos juros, evidentemente, estimularia muito mais os investimentos no momento desses do que fazer uma taxa de juros constante no momento de recessão. Enfim, quando você trata do seu fundo, eu estou falando do seu fundo no sentido de que você é um grande assessor desse fundo. Seguramente você está falando de um fundo de pensão fechado. Sim. Né? Mas repare, o raciocínio da previdência pública é completamente diferente de um fundo de pensão. Completamente diferente. Um fundo público de previdência, o objetivo dele não é transmitir para os seus beneficiários a mesma coisa que foi arrecadada deles, capitalizado. Não. Né? A ideia é o oposto. A ideia é fazer distribuição de renda. É você capturar a renda dos que têm maior capacidade econômica para equilibrar e suavizar o consumo de todos na economia. Certo? Então, o cálculo atuarial não é a referência. Não é? O que é a referência? É o nível da desigualdade. É a taxa de desemprego, né? É o grau de pobreza. Essa que é a referência de um fundo público. Um fundo público não é para fazer equilíbrio entre receita e despesa. Se ele fizer, ótimo. Se ele não fizer, o Estado terá que arrumar isso de uma forma em que, sem promover a acentuação da desigualdade, ele consiga resolver o problema fiscal. É lógico que isso é um problema distributivo. Repare bem, se você gerar mais emprego, você está gerando mais receita. Mas você precisa fazer uma política completamente diferente de uma política de favorecimento do sistema financeiro. O regime de acumulação não pode ser predominantemente financeiro. Você tem que ser um regime de acumulação que desenvolva a indústria para produzir bens e serviços para essa economia, para atender a grande necessidade dos seus cidadãos, certo? Agora, se você está alimentando um regime de acumulação financeira, o seu raciocínio é completamente diferente. A política é outra, a política é de juros altos. A política não é de combate à desigualdade, você joga para o mercado o combate da desigualdade, que evidentemente só vai aprofundar a desigualdade. Então, quando você diz assim, não há diferença de gênero no fundo de pensão, pode ser que não. Pode ser que lá as mulheres, no seu fundo, tenham um patamar de renda equilibrado com o dos homens, no fundo em que você está se referindo. Elas ganham a mesma coisa que os homens. Num fundo de previdência público, isso não se verifica. As mulheres ganham 30% menos que os homens, tem uma carga de trabalho maior do que a carga de trabalho dos homens, certo? Tem uma jornada de trabalho maior semanal, certo? Então, você tem que olhar para essas desigualdades, essas diferenças. Borges, eu sei que eu não conseguirei responder todas as suas inquietações, porque são pertinentes, são profundas. Posso fazer? Claro, pode fazer a réplica. Agora que a gente já não tem mais 12h30 como limite.